Então, fala galerinha, estamos aqui para iniciarmos um curso novo, né, sobre programação, onde nesse curso nós vamos desenvolver aqui um pequeno programa onde nós vamos poder fazer o cadastro dos dados dos alunos da escola, só para a gente poder exemplificar, né, de como fazer um CRUD básico, então usando a linguagem Java junto com o banco de dados MySQL. Então, para a gente poder começar, primeiramente, né, dizer que vocês já deverão ter configurado no computador de vocês já o Java e o NetBeans instalado, como também vocês precisarão ter o MySQL também instalado no computador de vocês. E para a gente poder dar início, então, né, com o nosso curso, vamos primeiramente criar o nosso banco de dados de exemplo, para a gente depois começar a programação. Então, primeiro, vocês poderão ir pelo terminal, ou então vocês poderão utilizar o phpMyAdmin, se você tiver um servidor web instalado no seu computador, né, como no caso do WAMP ou o XAMPP. No meu caso aqui, eu vou aqui pelo terminal, né, já que o meu ambiente aqui é o Linux, eu tenho configurado um servidor web nele, o LAMP, e eu vou abrir aqui pelo terminal mesmo, para a gente poder fazer a criação do banco de dados. No caso aqui eu vou utilizar o comando MySQL -o root -p para acessar o MySQL. Vou dar aqui um show databases para a gente ver aqui os bancos de dados que eu tenho criado. Eu vou criar um novo banco de dados aqui chamado escola. Vou usar esse banco de dados e vou criar uma tabela agora chamada alunos. Então vamos colocar aqui create table alunos. Vou pegar aqui a matrícula do aluno, que vai ser int tamanho 5, vai ser not no primary key, no caso, né? A gente vai precisar informar esse número da matrícula aí, certo? O nome do aluno, que vai ser, vou botar aqui, vou achar 80, nome, telefone do aluno, vou botar aqui um char tamanho 15, o e-mail do aluno, vamos colocar aqui um vou achar 80 também, e por último vamos colocar aqui o sexo do aluno, né? Vai ser masculino ou feminino, então vai ser do tipo char 1. E aqui nós temos a nossa tabela criada, né? Vou colocar aqui o comando desk alunos para a gente ver aqui a descrição dos campos. Nós temos aí a matrícula, o nome, telefone, e-mail e o sexo, cada um com o seu tipo, né? Muito bem, então nós temos já aqui o nosso banco de dados criado, certo? Vou minimizar aqui e agora vamos criar o nosso projeto. Então, para a gente poder criar um novo projeto com a tela do seu NetBeans aí aberta, então a gente vai vir aqui no botão novo projeto e aí nós vamos criar um projeto Java, uma aplicação Java. Vem aqui em próximo, o nome do nosso programa vai ser aqui controle alunos. Esse projeto vai ser criado na pasta NetBeans Projects. E vamos manter aqui a opção que vai criar a classe principal do nosso projeto, que é a classe que vamos usar então para executar a nossa aplicação. E aí é só clicar em finalizar. Pronto. Depois disso ele vai criar aqui o nosso projeto, né? Que na projeto nós vamos ter o nosso projeto criado. E ele já abre aqui na classe principal, que é a classe que contém o método main, onde vai ser por ela que nós vamos executar então o nosso programa. E aí nós vamos criar aqui os pacotes, onde a gente vai dividir o nosso projeto em camadas, e cada pacote ele vai ter classes específicas que vão executar determinadas tarefas. E nós vamos seguir então o padrão MVC, né, que é o que vai dividir na camada Model, View e Controller, onde nós já vimos
né, nas aulas de programação orientada a objetos, a que se destina cada um dessas classes. No caso, a camada model, que vai conter a lógica de negócio da aplicação, a camada view, que vai ser a parte visual do sistema, e o controle, que vai fazer a ligação entre essas duas camadas, e também algumas validações. É possível colocar algumas validações na camada controle. Só que além desse padrão, nós vamos utilizar outros padrões, como o padrão Singleton e também o padrão DAO, onde o DAO a gente vai tirar da camada model a parte de banco de dados. Tudo relacionado à parte de banco de dados nós vamos inserir na camada DAO. E o Singleton a gente vai utilizar ele para não criar, digamos assim, vários objetos na memória do computador, né, do mesmo objeto. Então a gente vai criar aqui um padrão para que o mesmo objeto possa ser usado várias vezes na execução do meu programa, né? Então ele não vai permitir que um outro objeto seja criado. Apenas depois que ele criar o primeiro objeto, vai ser usado aquele que já foi criado na memória do computador. Então vamos dividir aqui o nosso projeto em camadas. Vamos criar as camadas do nosso projeto aqui. Então a primeira camada, a gente vai clicar aqui no botão auxiliar em cima do projeto, né? No botão direito do mouse, vem aqui na opção novo, pacote Java, e aqui nós vamos criar a camada view. Depois vamos criar aqui a camada controller. Vamos criar a camada model. Vamos criar o pacote aqui da camada DAO. E vamos criar um outro pacote aqui que vai ser usado para nossa classe de conexão. Classe de conexão do nosso projeto, né? Então vai ser o pacote DB. DB vai ser o nome desse pacote aí. E vamos finalizar. Pronto. Então os nossos pacotes foram criados. Então nós vamos iniciar aqui, né, criando aqui a nossa classe de conexão com o banco de dados. Então vamos vir aqui dentro do nosso pacote DB, com o botão direito aqui na opção novo. Vamos criar aqui uma nova classe, né? Que vai ser uma classe Java. O nome dessa classe nós vamos chamar ela de conexão, vai ser o nome da classe. E aí vamos finalizar. E aí nessa classe nós vamos criar aqui uma variável, né, que nós vamos utilizar para trabalhar com um padrão Singleton. Nesse caso aqui, a cada chamada da conexão com o banco de dados, eu vou verificar se eu já tenho um objeto dessa classe criada na memória do computador. Se tiver, ele não vai permitir a criação de um novo objeto, ele vai usar o objeto que já foi criado. Então vamos criar aqui uma variável private connection, eu vou chamar ela de com, tá? Aqui eu vou ter que adicionar a importação dessa biblioteca, onde essa biblioteca connection aqui é a biblioteca que a gente usa para fazer então a conexão com o banco de dados. Então para isso basta eu clicar aqui no ícone dessa luzinha aqui, e aqui eu posso adicionar a importação, né? Que nesse caso a gente vai usar a importação da biblioteca java.sql, ok? Ou então você pode simplesmente clicar aqui na combinação de teclas Ctrl Shift I, que ele vai abrir essa janela também para você poder escolher qual vai ser a biblioteca que você vai adicionar, que vai ser o JavaSQL. Pronto. Então já adicionamos aqui a biblioteca que contém a classe então que a gente está trabalhando, né? Que vai ser da classe connection aqui. Então a gente está criando uma variável do tipo connection, que nós vamos chamar ela de com. Então essa variável vai ser usada para a gente poder controlar
a quantidade de objetos que vão ser criados na memória do computador a cada vez que eu chamar a conexão com o banco de dados. E aqui vamos criar um método que vai ser um método estático. Vamos colocar aqui public static, que vai ser do tipo connection. No caso, ele vai ter que retornar um objeto, né, do tipo connection para nós. E o nome do método vai ser getConnection. Esse vai ser o nome do método. Aqui vamos fazer o tratamento de erros com o bloco try-catch, onde aí no bloco try vamos colocar os comandos que vão ser executados, e no bloco catch vai ser então a mensagem de erro que vai ser apresentada para o usuário caso aconteça algum problema. Nesse caso a gente vai fazer dois tipos de tratamento de erros, né, de exceções. Bom, o primeiro comando que a gente vai colocar aqui, a gente vai informar para o nosso sistema que a gente vai trabalhar com o banco de dados MySQL, e a gente vai precisar adicionar aqui o drive desse banco de dados. Então vou utilizar aqui o comando class.forName, e aqui eu vou passar como parâmetro o caminho dessa biblioteca ou do drive do banco de dados MySQL. Então aqui nós vamos colocar o seguinte caminho, né? Vai ser com.mysql.jdbc.drive. Então isso vai ser o caminho do drive do MySQL que a gente vai então adicionar no nosso projeto, né? Caso eu não adicione esse drive aqui, ou essa biblioteca do drive do MySQL no meu projeto, vai ocorrer um tipo de exceção. E a gente vou colocar logo aqui, que vai ser class not found exception. Esse vai ser o tipo de erro que vai ocorrer, o tipo de exceção. Então vou colocar aqui uma variável para representar essa exceção, e vou colocar aqui o comando joption pn.showMessageDialog, e aqui eu vou dizer qual vai ser o erro que vai ser apresentado, né? Então vou colocar aqui drive do banco de dados não localizado, e aqui eu vou colocar para imprimir então o erro que foi retornado. Então é x.getMessage. Então essa vai ser a mensagem que vai ser apresentada caso esse caminho estiver errado, ou eu não tiver adicionado o drive dessa biblioteca então no meu projeto. Então vamos adicionar aqui, no caso esse drive é o nosso projeto. Para isso nós vamos vir aqui nessa pasta bibliotecas, e vamos aqui clicar com o botão direito sobre ela, e vamos adicionar a biblioteca do MySQL, né? Onde nessa biblioteca a gente vai ter o drive. Então, como vocês podem observar, aqui ele vai listar várias bibliotecas do Java. Então a gente vai procurar aqui pelo drive JDBC do MySQL. Você observa que tem aqui do PostgreSQL também, e para cada banco de dados que você for então trabalhar, você vai precisar adicionar um drive então semelhante a esse, né? Para cada banco de dados vai existir um drive específico. Para o nosso exemplo aqui, como a gente está trabalhando com MySQL, então nós vamos adicionar o drive do MySQL aí. Pronto, mandei adicionar, e aí vamos ver aqui, veja só, o caminho do pacote, né? Nós temos aqui, ó, com.mysql.jdbc, e dentro desse pacote nós vamos encontrar essa classe drive aí. Veja só, pronto. Então é esse drive aqui que é responsável então por informar ao sistema qual é o banco de dados que nós estamos trabalhando. Então eu tenho que especificar aqui o caminho dessa classe, né, drive, que vai ajudar o sistema a identificar qual é o banco de dados então que nós vamos trabalhar. E aí para cada banco de dados vai ser um pacote, né, com um caminho diferente, específico. Então você vai ter que saber, né, qual vai ser o pacote que você vai ter que especificar. Mas basta você olhar aqui dentro
que vai ter algo semelhante a isso aqui, né? Claro que para cada banco de dados vai ser um pacote diferente. Então é só dar atenção e ter esse cuidado na hora de adicionar e especificar qual é o drive do banco de dados que vai ser trabalhado. Então esse é o primeiro passo, né? Então já informamos aqui qual é o drive do banco de dados que a gente está trabalhando. O próximo passo vai ser a gente verificar aqui se a minha variável com já tem um objeto instanciado. Se não tiver, então nós vamos instanciar um objeto. Caso já tenha, esse objeto não vai ser instanciado, ele vai ser apenas retornado. Então se com for igual a null,